Meus cumprimentos. Eu hoje quero ter uma conversa mais informal com vocês. Eu estou hoje um pouco mais informal também. Eu estou gravando esse vídeo em um domingo, pela manhã. E, portanto, quero dar um tom assim um pouco mais leve, ao mesmo tempo que quero falar com vocês sobre uma questão muito séria relativa à educação, os rumos que elas estão tomando, principalmente a educação de nível superior e principalmente no nosso campo, no direito. Há muitos anos que eu venho me preocupando com essa espetacularização da educação. Parece que hoje em dia todo mundo acha que uma aula, um curso tem que ser um show, tem que ser espetacular, tem que ser cheio de frases de impacto. Acho que ninguém mais quer ir para uma aula, quer assistir uma aula, quer fazer um curso, quer fazer uma pesquisa, ou muito poucos. Parece que todo mundo quer ir para um show, para um espetáculo. E está me surpreendendo, com o tempo, a evolução, foram aparecendo algumas figuras aparentemente sem causar grandes problemas, aparentemente até simpáticas, mas são figuras que trazem uma certa preocupação, se transformaram em palestrantes profissionais e fazem aquele processo de colagem, falam as mesmas coisas nos mesmos lugares, ganham uma fortuna para isso. E quando não estão deseducando, estão causando sérios problemas na distorção dessa educação. Me causou espécie, um dia desses eu fui a um determinado evento da magistratura, que todo mundo sabe o que é, e vi lá entre as pessoas que iam fazer palestra, eu estava lá sentado, eu vi um desses aí, pseudo-filósofos. Não é que a pessoa não seja formada em filosofia, o conteúdo do que ele fala é que é pseudo-filosófico. Olha que eu não sou filósofo, minha formação é jurídica em outra área, mas todos nós sabemos que a filosofia é muito importante para o direito e, sobretudo, a filosofia do direito. E, em síntese, ele estava dizendo que um dos grandes problemas é que as pessoas não se entendem, e elas não se entendem porque todas elas acham que estão certos, e essa é a razão de os tribunais estarem abarrotados. Olha, o conflito existe desde que o homem é homem. Assim como existe a concordância, a fraternidade, o encontro, existe também o desencontro. Tanto é que nossa história é uma história marcada por atos sublimes, mas também por atos de violência, atos de guerra, atos de escravização, de dominação, né? Então isso não é uma novidade. Agora, em certo sentido, quando nós deixamos de entrar num combate físico com graves consequências para levar essa questão às barras dos tribunais, isso é até, digamos, salutar em relação às situações passadas. Mas o que acontece também é que no nosso país, ao longo do tempo, o emaranhado de leis que vão se criando empurram todos ao judiciário, né? Porque, inclusive, existem diplomas normativos que nos levam a tremenda confusão, principalmente o cidadão que não está ligado a não ter a formação jurídica, e esse cidadão, portanto, ele é levado a buscar muitas vezes as barras dos tribunais. Lembremos que no Brasil, ao contrário da Europa, o judiciário, apesar de alguns entenderem que não se trata de um poder, mas de uma função, isso é uma questão mais longa para discutir, talvez em outro vídeo, mas eu quero lembrá-los que poderes se equilibram, que manifestação de poder é poder. E segundo aí alguns filósofos do direito, o judiciário é um poder que legitima suas ações não pelo voto, mas pela fundamentação de suas decisões. Então, num país em que o judiciário tem o poder até
de se contrapor, ou de decidir, ou de modificar, ou de atingir atos de outros poderes do Estado, obviamente que o sistema jurídico fica muito mais abarrotado. Então isso é uma coisa para entender. Então, por exemplo, em outros países vocês não veem essa discussão tão clara a respeito, por exemplo, de um ato do executivo, de um ato legislativo que é levado ao judiciário e que aqui a Constituição garante. Então, isso é muito importante de entender. Então, isso amplia o rol de discussão com relação ao debate jurídico, ao debate contra direitos levado ao judiciário. E nós temos o outro lado, né, em que é levado ao judiciário uma discussão até sobre quem é o dono dessa galinha, se houve furto de galinha, se não houve, e uma série de coisas. Discussões mal compreendidas que estão por aí, como essa discussão agora, que todo mundo está falando aí no judiciário, as pessoas estão falando, o STF é a favor ou contra o uso de cannabis. Eu acredito que não seja a favor nem contra, porque magistrados não são estar aqui para ser a favor ou contra. Eles estão lá analisando a constitucionalidade do artigo 28 da lei antidrogas. É isso que eles deveriam ou devem estar analisando. Não se deve ou se não deve, ou se não coisa. Se o legislador, se eles entenderem que é inconstitucional por uma questão formal, o que o legislador deve fazer, em vez de ficar esperneando, se o legislador entende que aquilo deve ser criminalizado, ele é que então faça uma legislação adequada nos moldes da Constituição, nos moldes da decisão. Então, eu estou falando isso aqui não para dizendo que isso é certo ou que é errado, estou dizendo isso aqui para mostrar como é que vai se dar o embate jurídico, como é que ele é formado, que não é só uma questão de as pessoas não se entendem. O inconformismo faz parte do ser humano, ele é inconformado. Se ele fosse conformado, não teria esse movimento todo, essa evolução. Então, o Estado mesmo cria mecanismo para que a gente possa manifestar de uma forma legítima esse inconformismo. Então, assim, não é transformando todo mundo em conformado que nós vamos diminuir o abarrotamento do judiciário. O que nós temos que fazer, tem várias questões aí, questões relativas a políticas públicas, a problemas relativos à educação, moradia, saúde, que à medida que vão evoluindo, essas demandas vão também diminuindo. Por exemplo, quando diz que a saúde é para todos, como está na Constituição, e ao mesmo tempo entes federativos se negam a prestar, né, a prestação do direito fundamental à saúde, o que o cidadão tem a fazer? Correr ao judiciário e pedir isso aí. Quer dizer, as coisas não podem ser colocadas simplesmente como quer um palestrante que vem falar, ganhando sei lá quanto, movido por empresas até que promovem shows e espetáculos, reduzir aquilo à simplicidade de uma colocação é porque as pessoas acham todas que estão certas e elas não se entendem e por isso elas vão brigar no judiciário. Isso é muito simples, isso é pequeno, me permitam, e eu acho que isso tem que ser um objeto de uma ponderação de maior profundidade, e isso tem que ser feito com filósofos de verdade, com justos filósofos, com operadores, com criadores do direito, com pessoas que estão no judiciário, ouvindo as pessoas que se sentem lesadas ou não devidamente atendidas. E isso é que tem que ser feito, trabalhos mais profundos de pesquisa e de debates, e não me perdoem a colocação, parece brincadeira de um sujeito que chega e senta numa mesa, numa cidade maravilhosa, por exemplo, como Ouro Preto, e fala o que quer e o que não quer lá, como se aquilo fosse uma diversão pura e simples. É isso que eu tinha a colocar e desejo a todos um bom domingo. Para aqueles que forem assistir esse vídeo não mais um domingo, uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e espero que todos tenham tido um excelente final de semana. Muito obrigado a todos e até a próxima.